Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo aqui na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador, pastor Elvio Figur, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, paróquia de Tupãssi, em Nova Aurora, estado do Paraná. E é uma grande alegria ter você acompanhando o nosso programa. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 12 do Evangelho segundo João. Capítulo de número 12. Abra sua Bíblia e nos acompanhe. O capítulo de número 12 do Evangelho segundo João começa da seguinte forma. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa ficou perfumada. Este acontecimento marca o início da narrativa de João a respeito da paixão de Cristo. Faltavam 6 dias para a festa da Páscoa. Maria, Marta e Lázaro, amigos de Jesus, prepararam um jantar ao final do jejum do sábado. O texto refere-se a Lázaro como um dos que se reclinavam à mesa. Não havia dúvidas de que ele retornara à vida. Aconteceu que durante o jantar, Maria entrou na sala com um perfume de nardo genuíno e muito precioso. Esse unguento era muito caro, um artigo de luxo que apenas os ricos possuíam. Mas Maria não deu atenção a esse detalhe e o despejou sobre os pés de Jesus e enxugou os pés do mestre com o seu próprio cabelo. Foi um ato de devoção espontânea, de lealdade amorosa. Diferente dos demais discípulos, que haviam certamente aprovado o gesto de Maria, Judas Iscariotes, o tesoureiro, manifestou a sua indignação. Ele disse: "Este perfume vale mais de 300 moedas de prata. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres?" João, o evangelista, comenta que o que Judas fez foi, na realidade, uma farsa, pois ele era um corrupto que tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punham nela. Judas é um exemplo de aviso para todos os tempos. Ele, sem dúvida, era um crente simples em Cristo quando foi chamado para se juntar aos discípulos. Mas as tentações relacionadas com o cargo que foi confiado a ele foram demais para que ele pudesse resistir às tentações. O seu amor ao dinheiro, a sua cobiça vieram à tona. E ele começou a roubar. E a fé se extinguiu do seu coração. Versículo 7 de João, capítulo 12, diz assim: "Então Jesus respondeu: Deixe Maria em paz, que ela aguarde isso para o dia do meu sepultamento. Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês." Jesus não quis expor Judas neste momento e, portanto, ele está satisfeito em tomar a parte de Maria e defender a ação dessa mulher. Os pobres, argumenta Jesus, sempre estiveram com eles. Sempre houve oportunidade de fazer o bem a esses infelizes que estavam em circunstâncias miseráveis. Mas Jesus estaria pouco tempo com eles. Era importante aproveitar o momento e prestar reverência ao Emanuel, Deus conosco. Muitas pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em Betânia. Então foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, o homem que Jesus tinha ressuscitado. Então os chefes dos sacerdotes resolveram matar Lázaro também, pois por causa dele, muitos judeus estavam abandonando seus líderes e crendo em Jesus. No decorrer daquela mesma noite, enquanto Jesus ainda estava em Betânia, a notícia da chegada de Jesus se espalhou por todas as partes. Havia também uma
curiosidade mórbida de ver aquele homem Lázaro, o ressuscitado. O milagre ainda era a grande sensação do momento. O assunto estava causando grande inquietação entre os governantes judeus e, por isso, os principais sacerdotes tomaram uma decisão monstruosa, a sangue frio: assassinar Lázaro. Não apenas Jesus, mas também Lázaro. Aqui o caráter diabólico da incredulidade fica evidente. Em vez de mais judeus, líderes judeus especialmente, crerem em Jesus como seu Salvador, esses líderes da nação judaica planejam um esquema assassino, tudo para manter em pé a sua ideologia religiosa. No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido à festa da Páscoa ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então eles pegaram ramos de palmeiras e saíram para se encontrar com ele, gritando: Hosana a Deus, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor, que Deus abençoe o Rei de Israel. O fato de Jesus ter chegado em Betânia era agora grandemente conhecido em Jerusalém e, portanto, quando ele partiu para a capital na manhã seguinte, no domingo, um entusiasmo diferente, peculiar, tomou conta dos peregrinos que iam para Jerusalém para a festa da Páscoa. Uma grande multidão de pessoas saiu da cidade para encontrar Jesus. Ao percorrerem a estrada, pegaram ramos ou folhas, símbolos de vitória e regozijo, e saíram ao encontro do Senhor. João, o evangelista, comenta no verso de número 16. Naquela ocasião, os discípulos não entenderam isso, mas depois de Jesus ter voltado para a presença gloriosa de Deus, eles lembraram que isso estava escrito a respeito dele e também que era isso o que tinha acontecido. Parece mesmo que, embora os discípulos de Jesus se unissem ao povo e talvez até os guiassem naquela procissão, mesmo assim, eles não entenderam o significado da demonstração daquele momento. Foi somente depois da paixão, morte e ressurreição de Jesus que eles, os discípulos, iluminados pelo Espírito Santo, lembraram de todas essas coisas e finalmente as compreenderam à luz das profecias de Isaías. Essa ovação dada a Jesus no dia da entrada em Jerusalém provavelmente nunca teria alcançado tais proporções não fosse o fato de que as testemunhas da ressurreição de Lázaro espalharam a notícia por todos os lados. Diz João, no versículo de número 17, a multidão que estava com Jesus quando ele havia chamado Lázaro para fora do túmulo e o tinha ressuscitado, espalhou a notícia do que tinha acontecido. E o povo foi encontrar-se com Jesus, pois ficou sabendo que ele tinha feito esse milagre. Então os fariseus disseram uns aos outros: não estamos conseguindo nada, vejam, todos estão indo com ele. Naquele momento, o sentimento do povo era muito forte em favor de Cristo. Por isso, os fariseus, os governantes do povo, tiveram que reconhecer o seu desamparo em face dessa aclamação popular recebida por Jesus. Nem ameaças, nem excomunhões tiveram qualquer efeito sobre o povo. Todos eles, de comum acordo, tomaram o lado de Jesus. Os fariseus tiveram que admitir o seu fracasso. Entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte na festa estavam alguns não-judeus. Eles foram falar com Filipe, que era da cidade de Betsaida, na Galiléia, e pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Alguns gregos estavam entre a multidão que ia a Jerusalém para adorar na festa da Páscoa. Eles não queriam perder a oportunidade de ouvir Jesus, pois todos os homens estavam falando dele e do grande milagre que ele havia realizado, ressuscitando Lázaro. O desejo desses homens foi logo declarado: Senhor, queremos ver Jesus. E Filipe foi dizer isso a André, e os dois foram falar com Jesus. Então Jesus respondeu:
Chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão, mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida neste mundo ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me seguir, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará este meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me servem. Olha só, parece que Jesus ficou profundamente comovido com o pedido daqueles gregos, de se familiarizarem com ele. Jesus então fala aos discípulos que o caminho para a glória, quando o evangelho seria pregado aos gentios, passa pela morte. O valor total de um grão de semente só é alcançado por meio da sua aparente morte, e decadência no solo. E, como um grão semeado na terra e decompondo, assim seria a morte do Salvador. Mas a ressurreição seria como um broto da semente, aparentemente morta. Mas aqui está também uma admoestação para os discípulos. É uma das exigências do discipulado cristão que todos os seguidores de Cristo morram para esta vida, com tudo o que ela tem a oferecer, e isso diariamente. Somente aquele que odeia a sua vida neste mundo presente, que está disposto a desistir e sacrificar tudo por causa do Mestre, somente este guardará e manterá sua alma para a vida eterna. O pensamento da provação vindoura, de certa forma, encheu a alma de Cristo de pavor. Ele ficou profundamente comovido e agitado com essa perspectiva. Jesus é verdadeiro homem cuja carne e sangue se encolhem diante da ideia da morte. A morte é um julgamento de Deus sobre os pecados e sobre os pecadores, e morrer em lugar de todos os homens como seu substituto e, portanto, como o maior pecador de todos os tempos, certamente foi um pensamento que encheu de pavor a alma de Jesus. Ele mal sabe o que dizer nessa situação. Como se procurasse um conselho de seus discípulos, Jesus lhes pergunta: agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que eu vou dizer? Será que eu vou dizer, Pai, livra-me na hora do sofrimento? Ele, Jesus, não pode desapontar o seu Pai nesse momento. Sem a sua morte, sua vida seria infrutífera. Então, ele mesmo, Jesus, responde à indagação, dizendo: não, pois foi para passar por esta hora que eu vim. Pai, revela a tua presença gloriosa. Jesus havia recuperado totalmente a sua esperança e equilíbrio espiritual necessário para a realização do plano de salvação de todos os homens. Sua morte redundaria em glória para o Pai, assim como toda a obra de salvação. Por isso, diante da oração correta, ouve-se a voz de Deus: eu já a revelei e a revelarei de novo. A presença gloriosa de Deus Pai é revelada na pessoa de Cristo. Essa resposta do Pai foi tanto uma garantia quanto uma promessa para todo o povo. Este é um grande consolo e conforto glorioso para todas as pessoas em todo o mundo. Jesus continua no verso 35. A luz estará com vocês ainda um pouco mais. Vivam a sua vida enquanto vocês têm essa luz, para que a escuridão não caia de repente sobre vocês. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz para que possam viver na luz. Depois que Jesus disse isso, foi embora e se escondeu do povo. Aqui Jesus exorta os judeus a acreditarem na luz, colocar a sua fé e confiança nele, o seu Salvador. Este foi o clímax do sermão
de Cristo. Ele havia enviado novamente o seu chamado da graça. Ele os havia novamente convidado a participar das bênçãos que ele, Jesus, oferece a todos. Ele, Cristo, é a face revelada do Pai. E os versos 37 a 41 do Evangelho de João mostram claramente que os resultados de todo o ministério de Cristo como um todo foram desanimadores. Nem as suas palavras, nem seus milagres tiveram o resultado desejado, o planejado. E nisso, como o evangelista aqui aponta, o julgamento de Deus sobre a incredulidade humana foi executado. Verso 37 diz assim: eles tinham visto Jesus fazer todos esses milagres, mas não criam nele, para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías: Senhor, quem creu na nossa mensagem e quem viu que o Senhor, que era o Senhor que estava agindo? Não podiam crer porque, como disse Isaías, Deus cegou os olhos deles e fechou a mente deles para que não vejam e não entendam e não se voltem para Ele e sejam curados por Ele. No livro de Isaías, capítulo 53, o Messias reclama do fato de que o seu ensino não é acreditado e que o braço do Senhor, conforme revelado nos milagres, está escondido da multidão. E visto que os judeus, assim, por sua descrença, se opuseram à vontade graciosa de Deus, tanto no Evangelho quanto nos sinais, a segunda profecia, a profecia de Isaías, capítulo 6, 9 e 10, encontrou a sua aplicação e cumprimento aqui também. Seus olhos foram cegados, tornando impossível para eles ver. Seu coração tornou-se insensível a toda boa impressão, tornando impossível para eles entenderem a maravilhosa mensagem da salvação. No entanto, muitos líderes judeus creram em Jesus, mas não falavam publicamente a favor dele, para que os fariseus não os expulsassem da sinagoga. Eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas do que ser elogiados por Deus. Na forma de um parênteses, o evangelista João registra aqui um fato a respeito de alguns dos governantes judeus membros do Sinédrio. Alguns deles chegaram à convicção de que Jesus era o Messias, pois não podiam negar a evidência das suas palavras e das suas obras. Mas eles ainda não haviam alcançado aquela firmeza de fé que se manifesta em uma confissão pública. Eles temiam os fariseus e as suas ameaças de excomunhão. Eles amavam a honra e a glória dos homens mais do que a Deus. E assim, a jovem planta da fé pode ter sido sufocada no coração desses líderes. Por fim, João registra uma última fala de Jesus no verso 44. Quem crê em mim, crê não somente em mim, mas também naquele que me enviou. Quem me vê, vê também aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que quem crê em mim não fique na escuridão. Se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não o julgo. Porém, eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia. Eu não tenho falado em meu próprio nome, mas o Pai que me enviou é quem me ordena o que devo dizer e anunciar. E eu sei que o seu mandamento dá a vida eterna. O que eu digo é justamente aquilo que o meu Pai me mandou dizer. Concluindo a sessão, concluindo o capítulo de número 12 do Evangelho de João, aqui as palavras de Jesus são um pequeno resumo de todos os ensinamentos dele durante a sua vida aqui na terra. A fé em Cristo e a fé em Deus o Pai são uma e a mesma fé, pois os dois são um.
Cristo é a luz que vem do Pai. Ele é a face revelada de Deus. Ele é o embaixador do seu Pai celestial. Aquele que vê a Cristo com os olhos da fé, portanto, tem conhecimento e compreensão do Pai. Muito bem. De forma geral, portanto, aqui no capítulo 12 de João, nós vimos que, primeiro, Cristo entra em Jerusalém em meio à aclamação do povo após ter sido ungido em Betânia por Maria. Ele prega a sua glorificação por meio do seu sofrimento e morte e, por fim, exorta os homens a terem fé nele e em seu Pai. Ficamos por aqui com o programa Crescendo em Cristo, mas não perca a próxima edição, que irá continuar com os estudos do Evangelho segundo João. Assista a este e outros programas no Facebook, facebook.com/Rádio da IELB, ou então youtube.com/Rádio CPT. Você pode também baixar esse episódio no site www.radiocpt.com.br, clicando na opção podcast. Muito obrigado pela sua audiência e não se esqueça de divulgar a programação da Rádio CPT nas suas redes sociais. Foi um prazer ter estudado a Palavra de Deus neste programa Crescendo em Cristo junto com você. Que a paz de Jesus esteja contigo e com a sua família. Até o próximo programa. Que Deus o abençoe.